Boa noite. Amor de mãe é colo, é alento. Hoje começando essa live com essa música linda que a Gabriela fez para nós. Boa noite. Amor de mãe também é imperfeito. Vão chegando, sentindo essa música maravilhosa. Escolhe pranto A Gabi tá aí, obrigada Gabriela. Acabou de me mandar a música. com qualidade. Vão chegando, vão sentindo. Seguir Obrigada, gente. Que bom. Vamos seguir juntas. Olá. minha filha, luminosa e vivaz. E a Muito bem-vindas. eu te sinto uma Maravilha. segue em frente, minha Estamos falando de Minas e tem pessoal do Brasil todo, pelo que eu tô vendo aqui, gente. Que bom. Oi, amiga Gigi. Que bom que tá aqui, amiga. florescer. Muito bom, gente. Filha envolve tudo. Vamos chegando, recebendo essa música que é um convite para esse movimento do amor, do amar. Obrigada, Lohane. Vou te esperar amanhã na terapia, hein? É isso aí. Seguir em frente, a luz Vamos chegando, sentindo. Olá. filha é continuidade. Acredito que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem, né? Mas de um jeito Ah, lá, ó, tem gente de Roraima. Gente, esse Brasil todo, ó, tem gente do Maranhão, Roraima, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem uma turminha boa chegando. Eu falo de Minas. encaminhar. Vão colocando os coraçõezinhos aí, apertando para chamar mais pessoas, os aviõezinhos, vai colocando. Espírito Santo, isso aí, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Tem alguns homens, Salvador, Bahia, Florianópolis. Ah, que maravilha, gente. Estado de São Paulo. Isso aí, Santa Catarina, que delícia. Rio de Janeiro, oiê! Te vejo, minha mãezinha, Isso aí, vamos chegando. que tu és. Ah, obrigada, Gabi. O nosso amor atravessa, né? Não, realmente não tem fronteiras. Paraíba, carioca lá na Paraíba. Porto Alegre, ah, gente, que gostoso, João Pessoa. Muito bom. Sejam bem-vindas, Mato Grosso, Goiás, minha turminha de Goiás, São José dos Campos, Floripa, maravilha. Muito bom, Patrocínio Minas Gerais, Araguari tem gente, tem de Uberaba que eu já vi aqui. Muito bom, Ituiutaba, Minas Gerais, Recife. Fico muito feliz. Muito bom é a gente poder conversar de dentro das nossas casas, mas sinta como se vocês estivessem chegando aqui na minha casa e eu estivesse recebendo vocês, abrindo a porta da minha casa para vocês. Caxias do Sul, para que vocês possam entrar e sentar na minha sala junto comigo para a gente fazer esse encontro, seu nosso encontro. Que música linda, Gabriela, não vou cansar de ouvir. Em breve, se Deus quiser, nós teremos essa música no YouTube e eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes, sintam-se em casa, né, no calor das nossas casas, mas é como se vocês estivessem aqui comigo e eu recebendo vocês, abrindo a porta para que vocês entrem,
para que vocês possam se sentar junto comigo nesse momento em que nós vamos trocar juntos, né? A oportunidade de crescermos. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho elegido alguns domingos para fazer esse movimento do amor, que são as lives temáticas. Então, antes de eu falar um pouquinho disso, eu vou me apresentar. Eu sou a Larice Pedrosa, idealizadora e executora do projeto Um Caminho que Leva à Cura das Mulheres, Mães e Filhas, um projeto que nasceu em forma de workshop temático. Isso foi em 2018 e de lá para cá a gente está florescendo com esse projeto para que ele seja cada vez mais alcançado pelo seu coração. Nós mulheres, todas nós mulheres somos filhas e todas nós mulheres temos mães. Então esse é um movimento que eu convido você a participar dele para olhar de frente para a sua história, para a sua atualidade, na relação que você, mulher, como filha, tem com a sua mamãe. E eu falo mamãe de forma carinhosa, sabendo que nem sempre a sua história foi fácil, a sua infância foi fácil, eu sei que não, né? Eu recebo várias mulheres, recebo também vários homens que têm relatos difíceis na relação com a mãe desde o seu nascimento. Então, por que não eu compreender que muitas vezes vocês estão no processo de dor? Nós estamos. E podem ter certeza, eu sei que nós estamos num processo de dor, porque somos pessoas imperfeitas, porque estamos nos evoluindo, nos desenvolvendo, caminhando para o mais da vida. E esse movimento do caminhar para o mais da vida exige de nós uma concordância com a nossa história, com a nossa origem, de onde nós partimos, né? De onde a gente chega para estarmos aqui agora. Então, sejam todas bem-vindas. Para quem está chegando agora, eu estou abrindo a minha casa como se você estivesse chegando aqui, entre, né? Senta comigo aqui na minha sala, vamos conversar um pouquinho, trocar as nossas vivências e falar um pouquinho de temáticas que não são tão simples. Para quem está chegando agora também no meu Instagram, nós temos mais de 100 reflexões em forma de textos. São textos curtos, mas que estão publicados, né, no meu Instagram. Temos vídeo-áudios, temos lives, temos vídeos já compondo comigo, gente. Eu estou fazendo o maior esforço de gravar esses vídeos, né, porque eu acredito que vai chegar para mais pessoas e nós vamos poder alcançar mais pessoas. E hoje eu estou muito feliz porque eu abri o meu primeiro convite do workshop online, vivencial, Mães e Filhas, aqui, né, junto com você, numa possibilidade da gente estarmos juntas, só mulheres, no dia 26 de junho, entre as 14 horas e 18 horas, com intervalo. E quem quiser falar comigo, entrar em contato comigo para inscrição, para conhecer a proposta do workshop, só me procurar. 034-9213-1443. No meu celular, no meu WhatsApp, você consegue falar comigo, tá? Só no WhatsApp, tá bom, pessoal? Sim, essa live vai ficar gravada. Fica tranquila, Fátima. Tá bom? Gente, eu estou muito feliz também, viu, Gabriela? Porque vai ser o meu primeiro movimento online com tanta força. Não desmerecendo as lives, as aulas, as palestras, as temáticas que eu venho trabalhando aqui, mas eu tive que fazer muitos movimentos também de cursos para chegar até aqui e conseguir entregar esse trabalho. Está lá na minha, eu não sei se é bio que fala, mas está lá, né, na minha página do Instagram e você lá consegue entrar em contato comigo, ok? Bom, essa temática de hoje, né, querida mãe, comigo é até aqui, não é tão simples, não é mesmo, de vivenciar, de colocar isso em prática. Na verdade, nada desse projeto é simples.
Eu convido vocês a refletirem, a sentirem, a se desenvolverem, a entregarem o melhor de vocês para a relação de vocês com a mãe de vocês, para a relação de vocês com a vida. Porque também é com vocês que vocês poderão ter bons resultados. Mas eu sei que esse caminho, ele não é simples. Eu sei que essa entrega, ela não é fácil. Principalmente porque a grande maioria traz histórias muito complexas, difíceis, que dói o coração e que está sendo refletida na sua vida atual, nas relações em geral, nas conquistas, nas não realizações, numa série de problemáticas que muitas de vocês vêm trocando comigo, né, em formas variadas de conversa. Só para dar uma ênfase aqui, a Ana Patrícia esteve como organizadora do workshop Mães e Filhas na cidade dela, lá em Tuiutaba, e ela colocou aqui, olha gente, o workshop Mães e Filhas é um lindo projeto, eu já tive a oportunidade de vivenciá-lo no presencial, super recomendo, foi divisor de águas na minha vida. Que coisa mais boa, Ana! Fico feliz. A gente vai poder chegar agora em mais pessoas, né? Bom, mas voltando aqui, quem é que está aqui que nunca teve uma vivência, né, uma dificuldade com a mãe? Quem é que está aqui que nunca experimentou ter dificuldade, inclusive, de saber como se relacionar com a mãe, como falar com a mãe, como ouvir da mãe e se posicionar também, especialmente na fase adulta, ou seja, depois que se tornou uma mulher. Pelo menos uma mulher grande, nem sempre uma mulher emocional, né? Porque muitas vezes no coração nós permanecemos criança. Então, quem aqui não tem, né, as suas queixas, as suas dores, as suas feridas abertas e muito abertas ainda, para olhar para essa mamãe e ter de fato um coração aberto, um coração calmo, para respeitar os limites da mãe, saber lidar com esses limites na própria vida sem culpa. Então, gente, é a partir de histórias difíceis, de infâncias difíceis, de juventudes difíceis que nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero agradecer aqui, viu? Eu participei em Tuiutaba, nunca mais deixei a Larissa. É verdade, Marley, estamos juntas. Então, gente, é a partir desse lugar, né, da sua infância difícil, da sua juventude difícil, na sua relação com a sua mãe, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Porque esse movimento de se dar conta que a nossa mãe, em algum momento da nossa vida, não foi bondosa com a gente, é o movimento mais desafiador das nossas almas, para que nós possamos ter o olhar maduro e a postura madura para se relacionar com esse passado primeiramente e em seguida se relacionar com as nossas mães na atualidade, na prática da vida, né? Como fazer as pazes com esse passado, como abraçar cenas tão difíceis, tão pesadas das nossas vidas e hoje ter o coração em paz, uma concordância de tudo isso que aconteceu lá atrás e poder ter uma boa relação com a mãe, ou seja, ter um bom movimento de entrega do que pode ser entregue e de receber dela o que é possível também. Eu sei que não é simples, eu sei que mamãe, comigo até aqui, não é um ato tão fácil de fazer. Ah, eu vou dar limite para minha mãe e pronto, é suficiente. Nem sempre, porque você às vezes está traumatizada por uma infância marcada por sobrecargas vindas dessa mãe. Muitas vezes você está carregando feridas que estão sangrando até hoje na sua vida e você não sabe nem como lidar com a sua mãe, nem como lidar com seu pai, muito menos com você mesma e sua vida atual. A questão é que todas vocês sabem que onde está parado na sua vida hoje, um movimento da própria vida, que seria um sonho em processo de realização, uma conquista, né, nessa busca positiva de caminhar e encontrar o que você realmente deseja em outros lugares, em outras relações.
quando a gente tem o coração em paz de saber que a nossa decisão, a nossa escolha, ela está no lugar certo, na hora certa, e a gente está em paz com isso, a gente está bem com isso. Então, tudo isso nos permite perceber que nem sempre a gente está vivendo esse amor em movimento, esse amor fluido. A gente se vê muitas vezes, e grande parte das nossas vidas, a gente se vê no amor que para. E esse amor que para, ele começou onde também parou o amor entre nossas mães e nós mesmas, e entre nós e nossas mães. A alma ela tem memórias, ela guarda reflexos de tudo o que aconteceu nas nossas vidas com a nossa mãe. Então, por exemplo, desde a concepção, todo o processo gestacional e o nosso nascimento, nós temos memória viva de como foi a nossa relação com a mamãe. A gente não tem lembrança, mas a memória interna na alma, a sensação, um movimento assim do sentir mesmo, isso está vivo em cada uma de nós. Só que nem sempre a gente sabe traduzir isso como fatos que aconteceram na gestação das nossas mães, fatos que aconteceram no nosso nascimento, na nossa primeira infância. Nós não temos isso acordado em nós, não com a mente, não com o pensamento, mas nós temos isso no nosso coração. Ele guarda todos os registros, guardou todos os registros. E é por isso que muitas vezes a gente se incomoda com situações que a gente nem imagina de onde é que vem esse incômodo. Por isso muitas vezes a gente se depara com filmes, séries, livros que tocam a nossa alma profundamente e a gente nem sabe por que aquele cenário, aquela imagem, aquele acontecimento naquela história é tão profunda e significativa para as nossas vidas. Então é a partir desse lugar que eu quero convidar você para que você aprenda um pouquinho a se relacionar com a sua mãe de uma forma positiva, boa, saudável, de uma maneira em que você possa se sentir bem. E tudo isso começa no movimento do ser vista. A gente deseja muito ser vista, ser amada, ser reconhecida, ser admirada. É mais ou menos assim, sabe quando a gente busca nas nossas vidas tomar decisões que valham a pena? Então nós queremos esse lugar nas vidas das nossas mães. A gente quer valer a pena na vida das nossas mães. É como se fosse um reconhecimento de dizer: mãe, já que você correu tanto risco de vida para poder me dar a vida, já que você pagou um preço tão alto, né, para que eu possa estar na vida hoje, então eu quero que isso vale a pena. Eu quero que realmente compensa isso para você, esse peso entre aspas, né, que não é tão peso assim, porque quando uma mãe decide ter um filho ou uma filha, ela está assumindo uma responsabilidade. E essa responsabilidade, esse contrato, ela não faz com o nosso pai somente ou com nós mesmas. Ela faz com a vida. Foi um contrato feito das nossas mães com a vida. Ali ela assumiu uma responsabilidade, uma espécie de dizer: eu vou então oferecer a vida que segue a partir de mim para você, vida, dando, né, a vida para minha filha, para o meu filho, e quando podem ficar, quando conseguem ficar, vou formá-la, vou educá-la para que ela se torne uma mulher e também passe a servir a vida. Então, os grandes contratos que nós temos na nossa história, os grandes contratos que nós temos é com a própria vida, começa com a vida. E já que a vida é o espelho das nossas almas, então esses contratos também acontecem conosco, conosco mesmo. Então, é a partir desse lugar que eu quero que você se pergunte: o que eu preciso fazer para que eu consiga deixar a minha mãe na história dela, me relacionar bem com as dificuldades dela, com os limites dela,
com tudo que eu não ouço e gostaria de ouvir dela, com tudo que eu não recebi e não recebo dela em gestos e gostaria de ter recebido, e especialmente como que eu vou fazer as pazes comigo naquelas memórias acordadas que eu tenho de cenários tão difíceis com a minha mãe. Como é que eu vou tratar a minha mãe? Como é que eu vou deixar, que eu vou permitir que ela me trate agora na fase adulta? Gente, não adianta a gente querer fazer nenhum movimento de reconciliação com a mãe na infância. Na infância nós somos crianças, fomos crianças, nós estivemos no movimento da sobrevivência. Ali ela tinha, né, uma força sobre nossas vidas, que ela é muito mais responsável por o que aconteceu ou não aconteceu conosco. E nós temos, sim, que olhar para tudo isso e entender que essa é a nossa história certa. Que mesmo que tenha acontecido episódios gravíssimos de possessividade, de agressões, de manipulações e uma série de outros movimentos da alma que correspondem comportamentos, gestos, palavras tão agressivos, o que eu sugiro para você é que você busque saber da onde que a sua mãe vem, né? Da onde que ela vem como filha, como mulher, como mãe, da onde que ela partiu para ser aquela mãe que ela foi na sua infância. Como é que ela, né, o que aconteceu na vida dela ou não, que fez com que ela agisse de uma maneira tão agressiva com você, de uma maneira tão negligente, tão ausente com você. Observe, veja, sinta na sua alma, mesmo que a sua mamãe já tenha falecido, como a minha já faleceu, mas é como se o meu corpo, as minhas memórias me trazem essa história viva dentro de mim. E a gente começa a entender que determinadas lacunas, ou seja, vazios, que a gente vivenciou com as nossas mães na infância, foram uma espécie de movimentos de aprendizagem para que nós possamos ser as mulheres que a gente está se tornando hoje. Eu tenho uma fala que é assim: mães difíceis criam filhas fortes. Basta saber se a gente vai ser forte para o lado bom ou para o lado ruim da vida na fase adulta. Então, é na fase adulta que a gente vai conseguir reparar, né? Olhar para tudo isso na nossa infância, olhar para tudo isso na nossa juventude e tomar essa história real, esses acontecimentos reais que ferem a gente sim, tá? Que ferem a gente sim, mas que também são forças que nos permitem transformar algo dentro da gente. É exatamente a partir desse lugar que eu peço para que você tenha a humildade de reconhecer a sua história como a história, como se fosse a classe certa, o primário, né? A classe certa, a aula certa, a professora certa da vida, né? Que te ofereceu o ensinamento certo para que você estivesse agora com maior conhecimento, maior aprendizagem, maiores espaços e renúncias dentro de você mesma. Então é a partir desse lugar que você vai precisar começar a entender que vai chegar um momento, se a sua mãe teve um comportamento emocional completamente infantil, um comportamento mental completamente adoecido com você, é a partir desse lugar que você vai reconhecer a sua história. Eu vou ler aqui uma participação de uma querida amiga de infância, Roberta. Às vezes temos boas memórias, não temos consciência das diferenças, mas mesmo assim julgamos, queremos opinar e modificar a nossa mãe. Nos tornamos maiores que ela. É isso mesmo, Roberta. Porque muitas cenas, muitos movimentos ficaram e ficam tampados para a nossa consciência. Vamos lembrar que a nossa consciência, ela busca sobrevivência.
E na infância foi preciso sobrevivermos com a mãe que tivemos. Senão nós não teríamos conseguido o que conseguimos. Não existe um movimento só da mãe para a filha, mas existe também um movimento das filhas, crianças, para com as suas mães. E no movimento de sobrevivência, toda criança vai tentar trazer a linguagem que a mãe precisa para que ela permaneça cuidando dessa criança. Ela vai tentar trazer os gestos, os movimentos que essa mãe exige para que ela continue cuidando dela. Isso é instintivo, é de dentro para fora. É um manual interno, eu poderia dizer, de muita sabedoria da alma para que dissesse: com a minha mãe, que é a minha primeira relação, da qual eu ganhei a minha primeira força, permaneço para continuar, mesmo que seja difícil. Então é muito importante que nós nos abrimos, né? Que a gente se abra de coração para as nossas histórias reais, infâncias reais, e nos permitimos ter essa história, nos permitimos viver essa história dentro da gente como a história certa. Eu vou voltar a falar como a história certa. Por quê? Porque ninguém é vítima. Nós estamos num universo muito maior do que a relação que nós tivemos entre nós e a nossa mãe, que foi a nossa primeira relação. Lembrando que quando a gente se relaciona primeiramente com a mãe até para nascer, junto com ela estão a mãe e o pai dela, porque ela é fruto dos pais dela. A nossa mãe são os pais dela. Junto com ela, além dos pais dela, tem os avós dela, que também ela é fruto desses avós, bisavós, tataravós. Toda a história em si é o enredo da realidade das nossas mães. O sistema familiar, ele é muito maior do que qualquer limite das nossas mães. E elas vão oferecer e ofereceram somente o que foi possível na linguagem desse sistema familiar. Então, não adianta a gente querer achar que a nossa história foi mais difícil do que a história de outras pessoas, sem a gente entender que a gente faz parte de um movimento de pertencimento dessa história. E é por isso que as repetições acontecem de geração para geração. E se a gente não cuidar, a gente repete com os nossos frutos, que não são só os nossos filhos, mas também as nossas relações em geral, os nossos projetos, tudo que segue a partir da gente. É isso que faz a gente amadurecer, a gente se tornar uma mulher madura, uma mulher consciente, uma mulher que consegue ser grata pelo amor que recebeu da mãe, do pai e dessas histórias todas que vieram com eles. E passar essa gratidão, esse reconhecimento, essa honra, esse reconhecimento, né, daqui para frente, que é o que vai seguir a partir de você. Olha que contradição quando nós temos uma mãe muito difícil e a gente exige a mudança dela, entendendo que nós somos melhores que ela. É como se nós esperássemos o seguinte: eu sou melhor do que a minha mãe porque eu tenho uma postura melhor, uma comunicação melhor, uma compreensão melhor, uma receptiva melhor, uma fala melhor, né? Minha mãe é tão agressiva, tão possessiva, tão cruel, tão dolorosa, tão queixosa, tão vítima da história dela. E por que somos nós que esperamos a mudança vinda dela, se é ela que está comprometida pelo adoecimento geral do sistema? Então a gente tem que observar muito isso, porque eu percebo muitas mulheres dizendo: Larice, se a minha mãe não mudar, eu não vou conseguir sair do lugar. Mas é você que tem que fazer a mudança para que você saia do lugar. Porque quando você mudar, você vai perceber que a sua mãe não vai precisar mudar. Mas naturalmente ela vai mudar, porque ela vai sentir que você não vai querer nada mais dela. Tudo que ela te deu foi o suficiente. Tudo que ela não te deu também foi o suficiente, porque você busca
e encontra em outras relações, em outros lugares, com outras pessoas. Então é a partir desse lugar que a gente começa a fazer a mudança nas relações com as nossas mães. É de dentro para fora. Você que tem mãe que já morreu, mãe que não criou você, mãe que está em outro estado, outra cidade, outro país. Você que tem uma mãe que não quer contato com você. Você que tem uma mãe que na infância sobrecarregou você muito com feridas grandiosas. Você tem que entender que você não deixou de amar sua mãe. Você deixou de amar a si mesma. Você passou a vingar sua mãe, ferindo você, tirando de você a sua realidade saudável, tirando de você os seus sonhos, não sendo realizados, não sendo trabalhados, conquistados. Esse lugar de insegurança, de dizer eu não consigo, eu não posso, esse lugar de se sentir vítima dessa história e acreditar que você está num momento difícil hoje da sua atualidade, porque você vem dessa história difícil, complexa, dolorosa, dessa história cruel, isso tudo vai fazer você se alimentar do conflito, se alimentar do difícil, gostar de abraçar o sofrimento e permanecer nele. Não é aí, não é desse lugar que você vai conseguir mudar a sua mãe, não é desse lugar que você vai conseguir mudar a si mesma. Essa é uma escolha que você vai precisar fazer. Primeiramente, olhar para essa infância difícil e ver o quanto você se abriu para ela também, para sobreviver, o quanto você topou, aguentou, ficou viva, é a mesma coisa, para que você permanecesse como hoje uma mulher que cresceu, uma criança que cresceu, uma juventude que cresceu e agora se tornou uma mulher. Então, tem uma pergunta aqui que eu vou responder, mas eu vou pedir para as perguntas começarem agora mesmo, tá bom? Só mais 10 minutinhos e vocês começam com as perguntas para a gente poder conversar um pouquinho. O que vem a ser forte no lado ruim? Que eu falei, né, que a gente às vezes tem uma mãe muito difícil, tivemos uma mãe muito difícil e mães difíceis criam filhas fortes, mas tanto para o lado bom quanto ruim da vida. Adriana, o lado ruim é o mesmo de dizer mulheres que se sentem vítimas, que adoecem emocionalmente, que têm muita depressão, que não têm realizações nas relações afetivas, profissionais, financeiras, que não têm filhos, não conseguem ter filhos ou não desejam ter filhos, mas também não se realizam em outros projetos. Mulheres que se sentem completamente presas na atualidade, como se nada acontecesse na vida delas, como se elas fossem vítimas de uma história difícil, tanto na infância quanto na juventude, como na vida atual, que é a vida adulta. Então, o lado ruim da vida, o lado difícil, é quando a gente vai para esse caminho e a gente começa a fazer muita coisa errada, muitos movimentos agressivos também, de se tornar uma agressora na vida. E uma mulher agressora, ela vai pagar, ela vai desejar coisas muitas vezes a qualquer preço. Ela vai topar qualquer relação. Eu tenho estudado muito esses movimentos de relação completamente doentia com a mãe na infância, e o quanto isso na vida adulta, essas mulheres buscam reflexo disso nas suas próprias vidas. Então, por exemplo, mulheres que estão hoje tendo uma relação afetiva completamente abusiva, porque ali existe um reforço do movimento de abandono da mãe, de exclusão da mãe, de rejeição da mãe, e essas mulheres vivem relações completamente adoecidas. Eu poderia falar também dos vícios, e nós temos vários vícios. Eu poderia falar dos adoecimentos mentais, emocionais e físicos que levam mulheres jovens a ter uma vida completamente limitada ou até mesmo uma morte. Morrer mesmo, morrer enquanto tão jovem, né? Tudo isso é o lado ruim da vida, o lado difícil. Porque ser forte no lado bom da vida é uma mulher que busca abrir seu coração para ficar com a parte boa da sua história da infância, para poder ficar com a parte boa de toda a sua história, na verdade, e aí sim se realizar na vida atual,
dizer, olha, eu tenho conquistas na minha vida atual, eu consigo me manter, eu consigo me desenvolver, eu consigo ter a coragem, o impulso para buscar realizar os meus sonhos mais sinceros. Então, tudo isso é a parte boa da vida, né? Vamos lá. Fiz uma análise, sou mãe narcisista, já fiz 2 constelações. Hoje eu faço diferente, mas minha filha ainda não consegue se abrir para o melhor. A gente tem que entender que no movimento de sermos mães, quando nós temos as nossas dores, e dependendo do quadro que nós vamos oferecer para os nossos filhos, especialmente para as filhas, porque através de nós as filhas se tornam futuras mulheres, né? É que a gente tem que entender que o que não chegou de nós para as nossas filhas, a gente vai pagar o preço. Existe uma renúncia no coração da filha, que é o mesmo de dizer, mãe, o que não chegou de você para mim, eu não troco em amor. Então é como se a filha recuasse, desse alguns passos para trás e não entregasse, né? Não recebesse o amor da mãe e também não entregasse essa troca, essa gratidão, porque para ela está faltando ainda. Mas dê tempo ao tempo, né? Mas assim, gente, tudo isso eu estou dizendo para a gente chegar no tema de hoje, que é como dar limite para a mãe e como receber o limite da mãe em paz. Percebo que quanto mais a história da infância foi difícil, mais as filhas desejam o amor da mãe, mais as filhas desejam, anseiam pelo reconhecimento da mãe. Então, mães agressoras, manipuladoras, narcisistas, tóxicas, né, possessivas, tem tantos rótulos, poderia aqui ficar falando vários rótulos. A questão é que mãe difícil, independente, né, dos seus diagnósticos, essas mães, elas simbolizam e representam o nosso primeiro amor, e é como eu disse, a alma não vai deixar de amar esse amor, ela vai buscar esse amor em tudo que for relação, para que como se o que eu não recebi, o que nós não recebemos da nossa mãe, eu encontro em outras relações, e por isso que adoece as relações. Então, o dar limite é saber atravessar. A primeira separação difícil que nós atravessamos foi o nosso nascimento. Foi a primeira separação difícil que a gente experimentou nas nossas vidas. Gente, pode parecer bobagem, imagina, nascimento é bom, é ir para a vida, é continuar, é tudo isso mesmo, mas não tem como romantizar tanto. Todo nascimento é uma separação com a mãe, é um deixar a mãe naquele lugar, e a gente assumir um outro lugar nas nossas vidas. Acontece que quando a gente traz reflexos de uma infância difícil, de uma juventude difícil, a gente ainda fica duelando com essas histórias difíceis, querendo que a mãe mude, que ela consiga passar a nos reconhecer, a entender que valeu a pena ter nos dado a vida, ter nos deixado vivas. É como se isso fosse um projeto assim de dizer, olha, enquanto a minha mãe não me reconhecer, eu não vou ser feliz. Enquanto a minha mãe não dizer, filha, você faz tudo certo, eu não vou ser feliz. Isso é como se a alma dissesse para si mesma, num movimento inconsciente, num movimento em que você espera algo da mãe. E esperar algo da mãe é deixar de fazer na própria vida. Por quê? Porque você paralisa o amor, de um amor que lá atrás foi interrompido, porque amor interrompido de mãe não acontece só quando existe uma depressão pós-parto, ou uma morte da mãe, ou se a criança, o bebê, ficou longe da mãe, foi criada em outro lugar por outras pessoas. Enfim, amor interrompido vai além desses cenários difíceis em que a filha não pôde ficar com a mãe e a mãe não pôde ficar com a filha. O amor interrompido, ele está no coração de qualquer mulher imperfeita que quando está no movimento de servir, de doação, que é ser mãe, está ali oferecendo o seu melhor, mesmo com as suas dores, junto
com o movimento da amamentação, com o movimento dos cuidados da sobrevivência daquele bebê, daquela criança. Isso tudo vem junto, mas isso não significa que a mãe não tem uma dor na relação dela com o papai, ou com a família dela, ou com o trabalho, ou com a questão financeira. Tem tantas histórias, tantas dores, tantos adoecimentos. Isso tudo gera amor interrompido. É como se a mãe não tivesse integralmente ali presente para nós. É como se a alma não reconhecesse essa completude e dissesse, mas por que eu não estou sendo tão importante para minha mãe? Por que mesmo bebezinha, ela está aqui comigo, mas não está? Por que eu não consigo ter o olhar inteiro da minha mãe para mim? É como se o bebê sentisse essa necessidade de receber o olhar completo da mãe, de receber a atenção completa da mãe. Toda mulher que está aqui, que é mãe, sabe. Não tem como vivenciar uma concepção, uma gestação, oferecer a vida para uma criança sem também atravessar outras questões. Nós estamos lidando com vidas imperfeitas, em que somos imperfeitas, e não temos nada tão sólido dentro da gente, tão inteiro, tão assim, completo, porque nós temos queixas de muitas coisas ainda, medos, temos dificuldades, são tantos bloqueios, tantos obstáculos, que inclusive são obstáculos que até ontem eu estava num curso com a Sophie Hellinger, ela disse, gente, os obstáculos simbolizam uma espécie de amizade, porque são a partir dele que a gente muda, que a gente sai do lugar, né? Que as nossas dores, nós deveríamos agradecê-las, porque ela nos move com mais efetividade, com mais agilidade. Então, por favor, não vamos exigir das nossas mães que elas tenham sido perfeitas, e muito menos de nós sermos perfeitas como filhas ou como mães, porque isso não vai acontecer enquanto nós estamos num movimento de imperfeição, de crescimento, de desenvolvimento. Não adianta a gente querer atingir um lugar na vida que ele seja só bom, porque só bom isso é idealização. Quem vende imagem que a vida é maravilhosa, que tudo é bom, que só agradece, me desculpa, mas não está vivendo o real, está vivendo o imaginário, tá ainda ali naquele jardim de infância, buscando tampar dores, tampar movimentos que aconteceram, que na sobrevivência foi melhor cegar o olhar, cegar o amor. Por isso que Bert Hellinger dizia o amor cego, e a gente vem do amor cego. Então, dar limite para a mãe é conseguir dizer, mãe, eu não vou me envolver na sua vida, na minha vida adulta. Eu tentei muito na infância te dar tudo do meu melhor. Eu tentei muito na juventude, muitas vezes mostrar o que estava equivocado na sua prática, no seu pensamento, na sua forma de agir comigo. Por isso que na adolescência, na fase jovem, é que a gente vai manifestar a rebeldia, aquele lugar fora do lugar dentro da gente, que está tudo ruim, porque é um movimento também saudável de fazer com que a gente comece a deixar aquele vínculo, que muitas vezes é simbiótico, aquele lugar tão próximo da mãe que a gente precisa fazer com que aos poucos vá se espaçando, para que na fase adulta a gente siga o nosso caminho e deixamos as nossas mães no caminho delas. Esse movimento ele é muito natural, ele é muito saudável. Por isso a adolescência ela é essencial na vida de qualquer um de nós. Foi difícil para mim, deve ter sido muito difícil para você também. E isso tem muito a ver com a relação das nossas, nas nossas relações com as nossas mães, com os nossos pais, com as nossas famílias. É quando a gente começa a falar o que a gente não está gostando, é quando a gente começa a questionar o comportamento da mãe. E isso tudo é um movimento de começar a querer deixar a mãe. Então, dar limite para a mãe, aprender a dar limite para a mãe, é primeiramente aprender a se limitar com relação à mãe. Até onde eu posso ir com a minha mãe?
Até onde realmente é direito meu de relacionar com a minha mãe, de conviver com a minha mãe e conseguir de fato, né, estar em paz com ela. Então, dar limite para a mãe exige antes que a gente se limite na relação com as nossas mães. Não nos envolvemos, não entremos na vida delas com tanta força, com tanta queixa, com tanta exigência, com tanta necessidade que elas mudem na vida delas, na relação delas com os nossos pais, na relação delas com os nossos irmãos, na relação dela com o trabalho, com o dinheiro, com tudo que ela escolhe para a vida dela, de bom ou de difícil. Porque dar limite para a mãe é saber que nós não temos o poder de mudar a mãe, que nós não precisamos mudar a mãe, porque o poder, quem teve e quem tem, foram elas, são elas. Elas tiveram o poder de nos dar a vida. Não dá para fazer o contrário. Então, dar limite para a mãe é saber, bom, é até aqui que eu vou com a minha. Até onde ela diz, comigo também é até aqui, filha. Onde ela não deixa entrar na vida dela. Onde ela realmente mostra dificuldade. E muitas vezes é uma mãe que abre a porta da vida dela e fala, filha, entra aqui, me ajuda, né? Faça algo por mim, me tire desse afogamento, me salve, por favor. Isso também é uma maneira contrária de perceber que a mãe está pedindo limite, né? Porque ela está sobrecarregando também na sua fase adulta, na sua fase, enfim, madura. Então, dar limite para a mãe é saber também não permitir que ela se envolva na sua vida. E toda mãe vai tentar se envolver, primeiramente porque ela não vê a filha crescendo. Não tem um ditado aí em que todas as crianças, que todos os filhos permanecem criança para os pais? Que filho não cresce para a mãe, que filho não cresce para o pai, não tem isso. Quando é muito caloroso, né, muito carinhoso da parte deles, o meu pai me chama de neném, gente, com todo esse conhecimento que eu já tentei passar muito para ele me vê e fala, oi meu neném, você chegou. Eu só não vou agir como neném, eu só não vou deixar que ele entre na minha vida e também não vou entrar na dele, né? Muitas vezes eu tento, não vou negar, mas não posso. Não tenho que fazer isso, né? Tem algumas participações, eu vou escolher uma pergunta aqui e vou começar a responder e aí passa tão rápido, está quase acabando. E se minha mãe não aceita a mãe dela, minha avó, isso também afeta a nossa relação? Olha só, essa pergunta é interessante. A gente trata a mãe como a mãe trata a mãe dela. Esse é um reflexo que acontece nas nossas vidas. Isso é um movimento também de sobrevivência e isso também muitas vezes não é percebido, é inconsciente. Se a mãe maltrata a própria mãe ou não faz questão da própria mãe, dependendo do adoecimento, do olhar adoecido infantil que ela tem sobre a mãe, ela vai pesar a relação com você. Eu também tenho uma expressão que eu coloco, né, no meu trabalho que é assim, as mães boazinhas são as mães mais difíceis. Por quê? Porque as que fazem tudo por nós desejam que a gente permaneça na vida delas inconscientemente. Não querem realmente que a gente siga de verdade. E é tão difícil deixar uma mãe boazinha para trás, na vida dela, na história dela, e seguirmos as nossas vidas sem culpa. Então, nesse movimento de perceber o adoecimento da mãe com a própria mãe, no olhar maduro, na postura madura, você pode sim dar limites para sua mãe, entendendo que você não tem como ser a mãe dela, por exemplo, cuidando dela, dando a ela o que a mãe dela não ofereceu, não entregou para ela. De alguma forma ela vai te exigir isso. Então esse é um movimento muito saudável de dizer, mãe, comigo até aqui. O que você não recebeu da sua mãe, eu não posso dar. Eu sou só a filha. Então esse é um movimento muito saudável, né, para que você saiba dar o limite certo, o lugar certo. Gente, dar limite para a mãe não exige conflito, não exige postura rígida, não exige uma manifestação de como se você fosse a maior e a mãe a menor, não tem nada disso.
é só saber até onde você deixa a sua mãe se envolver com você. E também entender que ela também, mesmo que ela não dê limite na própria vida, você vai saber até onde você pode ir com ela, tá bom? Faça isso ser leve, faça isso ser bom. Por quê? Porque senão vai ficar nesse lugar de conflito, de duelo, de achar que a mãe tem que mudar por você, ou você tem que sempre se render a ela, no sentido de, eu preciso fazer por ela, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer, Larice? Ela já sofreu no passado dela, já sofreu com meu pai, já sofre com os homens, ela está sozinha na vida, se eu não cuidar dela, quem é que vai cuidar? Me lembrei de um relato de uma seguidora que me disse o seguinte, que a mãe, por toda a infância e juventude dela, a mãe era alcoólatra, ou é alcoólatra ainda, se eu não me engano, e ela se sentia na obrigação de pegar todos os finais de semana dela, mesmo quando ela começou a crescer, para poder ficar lá para a mãe dela não se sentir tão sozinha e não beber e não fazer nada errado, não se matar, não fazer nada errado na vida dela. Gente, ela falou, Larice, eu perdi minhas amigas, meus amigos, eu perdi minha juventude, eu perdi namorado, eu perdi isso, eu perdi aquilo, por quê? Porque eu fiquei parada na história da minha mãe. Geralmente mães com histórias muito difíceis como essa, por exemplo, que é o vício, no inconsciente elas estão fazendo com que essa filha siga adiante, que ela vá para o caminho dela mais rápido, amadureça mais rápido, porque ali é tão tóxico que ela pode também se intoxicar. Então é o contrário, existe um movimento contrário. Claro que uma filha que vive uma infância traumática, uma juventude traumática, precisa de ajuda para saber qual caminho seguir, e como deixar a mãe nesses destinos difíceis. E aí consegue, de longe, enxergar algo melhor. No meu caso, minha mãe trabalhava demais, fui criada por uma babá muito amorosa, mas eu sentia raiva por esse abandono. Hoje reconheço a força dela em ter me entregado nessas mãos queridas. Às vezes a mãe se realiza como mãe, mas ela consegue guiar a maternidade com a ajuda de outras mulheres. É como se ali ela tivesse inteira. Então, se ela foi feliz, e provavelmente, Fernanda, ela foi muito feliz trabalhando, quando ela estava lá trabalhando para te oferecer uma vida melhor, além dela estar feliz, inteira, com você no coração dela, ela também deixou com você uma pessoa que pudesse dar um acolhimento a você que não era possível para ela. Muito melhor uma história como a sua do que uma mulher que insiste em cuidar, educar, formar uma criança e ela tem raiva desse lugar. É como se ela tivesse que bater o carimbo de ser mãe, mas ela não está presente de verdade, ela é agressiva, ela se sente traída na vida por ela estar parada para cuidar de uma criança e não fazendo as coisas dela. Então a gente está tendo que olhar de uma forma diferente para essa realidade. Eu prefiro que uma mãe esteja presente na vida de uma filha, que seja menos tempo durante o dia, mas de verdade, do que quando ela se força a estar com essa criança, essa jovem ou essa adulta, mas se queixando, exigindo dela, pesando, sobrecarregando o ciclo dessa filha, né? A infância dessa filha, a juventude dessa filha. Então não adianta. É melhor sim cuidadoras que apoiem, que cuidem junto com ela. E você recebeu vários amores de várias mulheres. A vida é muito generosa. Quando nós não ganhamos das nossas mães diretamente, a gente recebe de outras mulheres, de outros cenários, né? Muitos carinhos vocês estão me mandando aqui, gratidão mesmo. Tem uma pergunta que é a seguinte: mas e quando uma filha se dá muito bem com a mãe e a outra não? Essa filha que se dá bem com a mãe provavelmente está tentando tomar a melhor parte da mãe e ficar com essa melhor parte dentro dela, e também se esforça como essa outra filha que não se dá bem com a mãe,
para fazer com que o que ela vê e dói seja menor do que ela possa fazer pela mãe. Em outras palavras, se for uma filha que quer salvar a mãe, ela se sente maior do que a mãe. E ela se dá bem com a mãe para poder cuidar dela como se fosse a mãe da mãe. Esse é um lugar adoecido de filha. Se for lidar bem com a mãe, respeitando o adoecimento da mãe, as dificuldades da mãe na vida dela e assumindo o próprio lugar, é porque ela toma o melhor da mãe e é grata. A outra filha que muitas vezes está na rebeldia, nas exigências, nas queixas, nas ameaças, está duelando com a mãe em prol da mudança dela, esperando a mudança da mãe. Quando a gente duela, a gente está dizendo, olha, eu vou te mostrar seus problemas, para que você mude, tá bom? Olha, você fez isso e isso comigo, agora você faz isso e isso comigo, mude. Então tem uma mensagem de, olha, por favor, mude. Olha, por favor, mude. Mas como que essa mãe vai mudar se ela não tem recursos nenhum para essa mudança, a não ser que vai vir dela? Gente, uma filha presente na vida da mãe por obrigação não cura a mãe. Somente a mãe tem o poder de se curar, não adianta. Sabe, mesmo que doa ver uma mãe no adoecimento dela, num comportamento difícil, pesado, crônico, tem tantas histórias, eu poderia aqui dar vários relatos, eu escuto de tudo. Eu escuto no set de consultório, eu escuto nos textos que eu recebo, eu escuto tantas mulheres me relatando infâncias cruéis que vieram da mãe, mas ainda assim você está viva, você como viva, você pode fazer algo de melhor com isso. É desse lugar que eu parto. É desse lugar que eu estou trazendo o projeto Mães e Filhas com tanta força. Porque você não pode se sentir vítima. Você não pode se sentir uma coitadinha e dizer, poxa, a vida foi cruel comigo. A vida não foi cruel com ninguém. Ela tem sim uma confiança para que você faça diferente na sua própria vida. Mesmo com uma história difícil, você supere isso. E a partir desse lugar muito difícil, você possa, inclusive no futuro, ser uma mulher que vai ensinar outras mulheres a fazerem diferente. Você pode, inclusive, dar o seu relato de superação. Você pode ser alguém que sirva a vida, mostrando que há luz no fim do túnel. Não fica presa nessas trevas da própria dor, do próprio olho, né? da própria cegueira, que é do próprio amor que cega. Do próprio amor cego, né? Não fica, que esse lugar não vai te mudar em nada, não vai te tirar de nenhum movimento de cura. O movimento de cura está no amor que vê, no amor claro, no amor que está realmente a serviço da vida. Como não sentir culpa ao negar o pedido da mãe? Se for um pedido, por exemplo, filha, vai lá no supermercado, compra para mim umas frutas. E você pode ir lá e comprar umas frutas para ela, é leve, não é verdade? Você pode, você tem disponibilidade, você está à toa, você está parada, enfim. Mas se é um pedido que vai tirar você da sua própria vida, e aí eu não estou falando de ir no supermercado apenas, eu estou te dizendo que você às vezes vai ter que deixar de se relacionar com uma pessoa porque a sua mãe não precisa de você, ou você vai deixar de trabalhar, de realizar um projeto, uma formação, os estudos, um trabalho, um projeto fora da sua cidade, porque a sua mãe precisa de você, ou porque ela está doente, está acamada, ela precisa de cuidados básicos de sobrevivência, e ela precisa de você, e você tem que sair da sua vida para cuidar dela. É mais ou menos assim, você vai tampar os fogos da história da mãe, como se fosse uma bombeira, que vai lá tampar, né, que vai tampar os fogos do adoecimento dela. Se você quer ser especial para sua mãe, se você quer se sentir importante para sua mãe, você vai se sentir muito culpada de falar não para ela. Mãe, eu não vou fazer isso por você. Mãe, eu não vou parar a minha vida para cuidar de você. Mãe, eu não vou deixar de me relacionar para que eu fique sempre morando com você e eu não siga adiante. Mãe, eu não vou deixar de trabalhar, de me realizar nos meus projetos mais sinceros, e vou deixar de mudar de cidade, de país, porque você vai ficar triste, vai ficar ferida. Então, uma mulher madura, uma filha madura,
que consegue ter uma mulher superior na vida dela, consegue ver a mãe grande. E quando essa mulher madura, que consegue ter a mulher superior no coração dela, que é a mãe, que é a grande, sabe que a mãe vai dar conta mesmo na dor. E aí você não vai ter culpa. Você vai viver o que Bert Hellinger nos apresentou como a consciência, a má consciência. Você vai gerar para você o fazer diferente da mãe, sem culpa, mas que vai dar uma sensação de solidão, um pouquinho de solidão, mas você vai estar vivendo em paz, porque você vai estar feliz, realizando seus sonhos. Não é simples viver a má consciência que Bert Hellinger nos colocou. Um dia eu posso trazer só isso aqui para vocês, né? Não é tão simples. E tem uma seguidora que está dizendo, vivo isso e é insuportável abrir mão da minha vida. É mesmo. Porque quando a gente abre mão das nossas vidas, a gente culpa a mãe inconscientemente. A gente tem raiva da mãe inconscientemente. Mas a gente não usa essa culpa e essa raiva contra ela. A gente usa contra nós mesmas. Vamos lembrar, uma mãe que sobrecarregou a gente na infância, que sobrecarrega a gente na vida atual, a gente não deixa de amar essa mãe. A gente deixa de amar a nós mesmas. Como mulheres, como mães, como profissionais, como esposas, enfim, como todos os setores da vida de uma mulher que é possível enriquecer seu próprio coração. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Quero dizer que hoje essa live também, além de ser um movimento de cura, de amor, de troca com vocês, é também uma inauguração do convite que eu quero fazer para vocês, que é o meu workshop Mães e Filhas online, o primeiro workshop online, que eu vou entregar agora, dia 26 de junho, num sábado, das 14 às 18 horas, com intervalo, com muita reflexão, muitos movimentos da alma, sistêmicos, e que eu vou estar recebendo você aqui, com certeza, só que vai ser na plataforma Zoom. As inscrições são feitas com o meu WhatsApp 34-9213-1443 e você vai ter a oportunidade de poder ver isso em vivência, sentir essa dor em vivência, ao mesmo tempo sentir esse movimento de como dar limite para a mãe, como sentir o limite da mãe também sem se sentir pesada, triste e ao mesmo tempo confortável por você ser a continuidade da sua mãe. Sim, o workshop Mães e Filhas vai ser agora dia 26. Gente, até a pandemia acabar, eu vou entregar o workshop online. Quando acabar, sei lá, o tempo que ela quiser acabar, a gente depois vai fazer o presencial, tá tudo bem. Mas vai ser muito lindo esse momento e você é minha convidada, tá? Os homens não entram, eles entram no nosso coração. As mulheres se curam entre mulheres. E a gente precisa estar entre mulheres, chorar entre mulheres, amar entre mulheres, se entregar entre mulheres, porque só entre mulheres a gente tem força, a gente faz a força do feminino seguir adiante. E eu sou muito grata aos homens que trabalham com mulheres, aos seguidores homens, aos meus clientes homens, eu sou muito grata. Mas esse workshop, esse encontro é meu, mulher, de mulher para você, mulher. Eu espero você em breve. Muito obrigada para vocês. Espero que hoje tenha sido um pouquinho mais para que você dê o próximo passo para se relacionar com a sua mãe e ter uma boa relação com a sua mãe, de dentro para fora, entendendo que ela não precisa fazer a mudança. Você vai fazer a mudança, você vai amadurecer e quando você for amadurecer, se tornar mais madura, você vai ver que você vai amar muito a sua mãe. Tá me perguntando, o meu WhatsApp, número 34, DDD 34 9213 1443, está na minha última publicação, tudo que vocês precisam, mas com o tempo eu vou passando o seguinte: não precisa ser mãe e filha no workshop, você pode ir sem sua mãe.
Eu vou começar a passar todas as informes de como é participar desse workshop, tá bom? Tem muitas surpresas maravilhosas para esse momento nosso. Um beijo imenso no seu coração. Isso, 9213-1443, Adriana, é isso mesmo. Gente, tudo de bom, uma boa noite, um bom restinho de domingo. Sigamos sempre juntas. Obrigada.